Desculpa aí, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu som estava desligado, então vocês não tinham como me ouvir, né? Meu som estava aqui desligado. Então vamos para a nossa aula de hoje, aula de matemática, hoje, dia 21 de junho de 2021. Como eu disse para vocês, hoje não apareceu nenhum aluno, né? E eu não posso fazer nada, né, pessoal? Porque eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo meu trabalho, né? Eu sou professor de vocês, professor de matemática de vocês, tenho uma formação para isso, né? Sou preparado para isso. Passei 4 anos e meio estudando em uma universidade para poder estar aqui com vocês, né? Eu ensino matemática porque eu gosto da disciplina. Sou apaixonado pela disciplina, pela matemática. E eu fico triste porque não tem ninguém aqui na minha aula, mas eu estou fazendo aqui a minha parte, fazendo o meu trabalho. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre... na aula passada, nós falamos sobre os múltiplos e os divisores de um número. Vimos que os divisores de um número são finitos, né? Quando é que o número A é divisor de B? Quando a divisão de B por A for uma divisão exata, né? Por exemplo, 2 é um divisor de 4. Por quê? Porque 4 dividido por 2 é 2 e não sobra nada, certo? Então, para determinar, saber se um número é divisor de outro número, é só pegar aquele número lá e dividir por ele. Se a divisão for exata, então a gente diz que ele é um divisor. Se a divisão não for exata, dizemos que ele não é um divisor daquele número. Então, isso tudo a gente viu na nossa aula passada, né? Vimos que um número é divisor do outro se somente se a divisão ela for uma divisão exata, tá certo? Se a divisão for exata, ele é divisor. Se a divisão não for exata, ele não é um divisor. Então, pessoal, na aula de hoje, pessoal, nós falaremos sobre... na aula de hoje nós comentaremos um pouco sobre os critérios de divisibilidade, certo? Falaremos sobre algumas regrinhas de divisibilidade. Depois nós falaremos sobre o conjunto, sobre os números primos e a decomposição em fatores primos. Hoje nós temos 2 aulas, então nós teremos tempo suficiente para trabalharmos o máximo de conteúdo possível. Então, nessa primeira aula eu vou falar sobre os critérios de divisibilidade. E na segunda aula, que vai ser agora de 10 a 11 horas, nós falaremos sobre os números primos, né? E a decomposição em fatores primos. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade, falando sobre o critério de divisibilidade por 2, né? Quando é que um número ele é divisível por 2, né? Quando é que um número ele é divisível por 2? Como saber assim, só olhando para o número, que ele é um número divisível por 2? É muito simples. Todo número par, pessoal, é só você observar. Se o número for par, ele será divisível por 2. Simples assim, certo? E quando é que o número é par, professor? Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são números pares. Então, se for número par, ele é divisível por 2. Então, dizemos que todo número par é divisível por 2. Ser divisível por 2 significa que a divisão ela é exata. Por exemplo, como exemplo, nós podíamos citar o seguinte. Olha só. O 240, por exemplo, é um número par. Verdade? 240 é um número par. Todo número par é divisível por 2. Vamos dizer se não é? 240, vamos dividir por 2. Vamos ver assim, vamos conferir aqui. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 2, 0. Baixa o 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Aí para 4, 0. Baixa o 0 aqui, ó. Tá certo? Baixei o 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. Para 0, 0.
Isso significa que 120 dividido por 2, então 240 dividido por 2 é 120. 240 dividido para 2 é 120. Essa é uma divisão exata. Por quê, professor? Porque o resto aqui, ó, ela é igual a zero. Então, todo número par é divisível por 2. Então, o número 4, por exemplo, o número 6, o número 8, o número 10, né? O número 16, o número 18, o número 266. Todos esses números, eles são divisíveis por 2. Então, a divisibilidade por 2 é essa. Então, se o número for par, ele será divisível por 2. Então, só olhando, pessoal, todo número par é divisível por 2. Vamos agora para o nosso critério de divisibilidade por 3. Então, vamos lá. Critério de divisibilidade aqui, ó, por 3. Quando é que um número ele é divisível por 3? Muito simples, pessoal. Ele será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos, quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3, ou seja, for divisível por 3. Dizer que é múltiplo, pessoal, a mesma coisa que dizer que é divisível, né? O 4 ele é múltiplo de 2, porque o 4 dividido por 2 é 2 e não sobra nada, certo? Então, eu poderia dizer também aqui, ó, o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que quando a soma dos algarismos for divisível por 3, certo? Porque ser divisível e ser múltiplo, nesse caso aqui, é sinônimo, certo? Então, se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, então aquele número ele será divisível por 3. Então, é bem simples, né? Por exemplo, aqui que ele deu aqui, ó, deu o número 5.121. O número 5.121. Tá aqui, ó, 5.121. 5.121 é divisível por 3. Só olhando assim a gente vê. Por quê? Para saber se o número é divisível por 3, é só você somar os algarismos. O que são esses algarismos, professor? Esses algarismos, pessoal, são os símbolos. Ó, o 1, o 2, o 1 e o 5. São os algarismos que formam esse número aí. Então, quando você soma os algarismos assim, tu soma 5 mais 1 mais 2 mais 1. Esse número aqui ele tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Eu somo esses 4 algarismos, certo? Se o resultado da soma for um múltiplo de 3, se for divisível por 3, então esse número grandão aí, 5.121, também será divisível por 3. Então, se você somar aqui, ó, 5 mais 1 dá 6, 6 mais 2 dá 8, e 8 mais 1 dá 9. E você observa que 9 é múltiplo de 3. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3 e não sobra nada. Então, para saber se o número é múltiplo de 3, é só você somar os algarismos e ver se ele é múltiplo de 3 ou não. Certo? Então, esse número ali, 5.121, ele é sim divisível por 3. Porque a soma dos seus algarismos aqui, ó, é divisível por 3. Deu 9, ó. É divisível por 3. Então, o número todinho também ele é divisível por 3. Vamos ter uma prova aqui, ó. Vamos comprovar 5.121. Vamos dividir por 3, ó. 5.121. Vamos dividir ele por 3, só para ter a prova. Vamos dividir ele por 3, só para ter a prova. Observa aqui, ó. Dividir por 3, ó. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 para 5, faltam 2. O que é que eu faço aqui? Eu baixo 1. Quando tu baixa 1, aí fica 21. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 para 21 é 0. Aí baixa aqui, ó, o 2. 2 dividido por 3, ó, tem que dividir. A regra é, ajoelhou, tem que rezar, pessoal. Quando eu baixei o 2 aqui, ó, 2 dividido por 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Para 0, 0. Baixa o...
Não, peraí. Peraí, pessoal. Agora eu vou apagar isso aqui. Tem uma coisa errada aqui, viu? Só um minutinho aí, pessoal. Vou apagar aqui. Deixa eu colocar umas letras um pouco menor, porque eu coloquei as letras muito grandes. Aí tomou todo o espaço aqui, né? Vamos novamente aqui, ó. Vamos dividir 5.121. Vamos dividir aqui, ó. 5.121. Vamos dividir por 3. Então, vamos lá. 5 dividido por 3 dá 1. Aí 1 vezes 3 dá 3. Para 5, 2. Baixou 1. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Para 21, 0. Baixa o 2, ó. Tá certo? Aí, ó. 2 dividido para 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 2 menos o 0 dá 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o 1. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Para 21, 0. Então, realmente, pessoal, o 5.121 é divisível por 3. Quando tu divide 5.121 por 3, dá 1.707. Se quiser tirar a prova, é só multiplicar aqui, ó, e ver se está certo, ó. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 0, 0, baixo 2. 3 vezes 7, 21, coloco 1, elevo 2. 3 vezes 1 é 3. Com 2, dá 5. Realmente teremos a prova, né? 5.121 é divisível por 3. Tá certo? 5.121, ele é um número que é divisível por 3. Tá certo? Então, comprovemos aí, né? Mas, pessoal, não precisa fazer essa divisão. Para saber se o número é divisível por 3, é só você somar os algarismos, certo? Se a soma dos algarismos for divisível por 3, então o número também será divisível por 3. Tá certo? Muito fácil, muito simples mesmo. Tranquilo, tranquilo. Então, outro exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui vou dar aqui um exemplo aqui, bem. Vou criar um número aqui. Eu quero saber se o número 1275 é divisível por 3. Então vamos somar os algarismos, ó. Vamos pegar o 1, somar com o 2, somar com o 7, somar com o 5. Certo? Então eu peguei aqui, ó, o primeiro algarismo, ó, peguei o primeiro algarismo. Então aqui, ó, eu peguei o primeiro algarismo, somei com o segundo algarismo, somei com o terceiro e somei com o quarto. O primeiro que é 1, segundo que é 2, terceiro que é 7 e o quarto que é o quinto. Nós temos 5 algarismos, com 4 algarismos. Eu vou somar esses 4, olha só. Somando aqui, ó, 1 mais 3, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 7 dá quanto? Dá 10. 10 mais 5 dá 15. Pessoal, 15 é múltiplo de 3. 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 15, 0. Então, vocês viram que a soma dos algarismos, ó, deu 15. 15 é um múltiplo de 3, ou seja, 15 é divisível por 3. Certo? Dizer que o número é múltiplo de 3 é a mesma coisa que dizer que o 15 ele é divisível por 3. Então, quando eu somei os algarismos, eu encontrei o número 15, que é divisível por 3. Portanto, eu posso concluir aqui, ó, que esse número 1275 também é divisível por 3. Entre a prova, vocês podem tirar aí, certo? Dividam 1275 por 3 e vocês verão que realmente é divisível por 3. Ó, vou pegar a calculadora aqui, ó. 1275, ó, 1275 dividido para 3, que dá 425. Quando tu divide aqui, ó, esse número aqui, ó, por 3, dividido por 3, dá 425. Então, o 1275 ele é divisível por 3. Então, eu não precisei dividir ele por 3 para saber. Eu apenas somei os algarismos. Somei o 1, mais o 2, mais o 7, mais o 5, que deu 15.
como 15 ele é divisível por 3, então o 1275 também é divisível por 3. Então nós temos aqui que a soma dos algarismos é divisível por 3, então o número também é divisível por 3. Então essa é a regra de divisibilidade por 3. Por 2 é par. Se todo número se um par é divisível por 2. Por 3, a soma dos algarismos é divisível por 3. Agora por 4 agora. Vamos agora ao nosso próximo critério de divisibilidade. Critério de divisibilidade aqui, ó, por 4. Quando é que o número ele é divisível por 4? Né? Para você verificar que o número é divisível por 4, é só você observar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos for divisível por 4, então aquele número também será divisível por 4, tá certo? Então, se os dois últimos algarismos for divisível por 4, então ele será divisível por 4. É o que acontece aqui, ó, com o nosso 512. Eu não preciso dividir 512 por 4 para saber que ele é divisível por 4. É só você observar os dois últimos algarismos aqui, ó, que representam o número 12. O 1 e o 2, que é o 12. Então, como o 12 ele é divisível por 4, então o 512 também será divisível por 4. Então, só observa os dois últimos algarismos e comprova. E já tem a certeza que ele é divisível ou não por 4. Então, se os dois últimos algarismos for divisível por 4, então ele será também divisível por 4. Se os dois últimos algarismos, por exemplo, for 0 e 0, ele também será divisível por 4, certo? Também. Porque o 0 e o 0 são todo número, o 0 é divisível por qualquer número, né? O 0 e 0 é divisível. Então esse 2400 aqui, ó, é divisível por 4. Porque aqui, ó, os dois últimos algarismos aqui, ó, 0 e 0, vamos 0, o 0 é divisível por 4. Tá certo? Então, para saber que não é divisível por 4, é só observar os dois últimos algarismos. Se for divisível por 4, ele também será divisível por 4. Né? Por exemplo, aqui, ó, esse número aqui, ó, 2, 4, 6, 2, 4. Observe aqui, 24.624. Ele é divisível por 4? Com certeza. É só observar os dois últimos algarismos aqui, ó. Os dois últimos algarismos representam o número 24, se você isolar eles, tá certo? Então, como 24 aqui, ó, como 24 ele é divisível por 4, então o 2000 o 24.624 também é. Se você dividir 24.624 por 4, vai dar uma divisão exata. Quer ver aqui, ó? 24 dividido por 4 dá 6. 4 vezes 6 dá 24. Para 24, 0. Baixa o 6. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Baixa o 2. Ó. Aí 22 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 22 dá 2. Baixa o 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0. Então aqui, ó, 24.624 dividido por 4 dá 6.156. Então, para saber que o número é divisível por 4, é só observar os dois últimos algarismos, certo? Se os dois últimos algarismos aqui, ó, forem divisíveis por 4, formarem um número divisível por 4, então aquele número lá maior também será divisível por 4. Então, a divisibilidade por 4 é essa. Você observa os dois últimos algarismos. Se forem divisíveis por 4, é divisível por 4. Se não for, não é. Então, esse é o critério de divisibilidade por 4. Né? Outro exemplo, por exemplo, aqui, ó, 2.460 e vamos colocar esse número aqui bem grande aqui, ó. 24.684. Então, para saber se esse número é divisível por 4 ou não, pessoal, você não precisa dividir todo esse número aqui. Ó. Você vai observar só esses dois últimos algarismos aqui, ó, que determinam aqui o número 84. Então, para saber se esse número aí, 24.684, é divisível por 4, é só você verificar se que 84 é ou não. Se 84 for, ele será divisível por 4. Se 84 não for, ele não será. Então, vamos simplesmente aqui, ó, dividir 84 por 4. Se for uma divisão exata, então esse número 24.684 também será divisível por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8.
Para 8, 0. Baixa o 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 4 deu 0. Ó. Então, ó, esse número ali, ó, é divisível por 4. Por quê? Porque o 84 ele é divisível por 4. Então você observa só os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, então esse número, o número maior aqui, ó, que é o 24.684, também é divisível por 4. Esse é o critério de divisibilidade por 4. Vamos agora ao próximo critério de divisibilidade, que é o critério de divisibilidade por 5. Quanto é que o número aqui, ó, ele é divisível por 5, certo? Todo número terminado aqui, ó, em 0. Então, se o número terminou aqui, ó, em 0, certo? Ou em 5, ele será divisível por 5. Então, para saber que o número é divisível por 5, é só observar. Ele terminou em 0, é divisível por 5. Ele terminou em 5, também é divisível por 5. Então, todo número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Como, por exemplo, aqui, ó, o 200 terminou em 0 aqui, o último algarismo aqui é 0. É divisível por 5. O 1525 terminou em 5, então ele é divisível por 5. Então, todo número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Tá certo? Todo número que termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Né? Por exemplo, aqui, ó, 1245. Esse número aqui ele é divisível por 5. Por quê? Por quê, professor? Porque ele termina em 5. Se ele terminou em 5, ele é divisível por 5. Né? Ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, 1200. Vamos tirar a prova aqui, ó. Ó, vamos tirar a prova. Ó, vamos dividir por 5 aqui, ó. 1 dividido por 5 não dá. Vamos tentar 12. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 12, 2. Baixa o 4. 24 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Ó, para 24, 4. Aí, ó, baixa o 5. 45 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 45. Para 45, 0. Portanto, ó, esse número aqui, ó, 1245, ele é divisível por 5. Tá certo? Bem tranquilo mesmo. Então, todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, terminou em 0 ou em 5 é divisível por 5. Certo? Se tiver por outro número, não será. Se terminar, por exemplo, aqui ó, em 2, em 4, em 6, em 8, em 9, em 7, certo? Não será divisível por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou terminar em 5, certo? 0 ou em 5. Né? Por exemplo, aqui ó, o número 1460 tá? É divisível por 5. Por quê? Porque terminou em 0. Se termina em 0, é divisível por 5. Vem aqui, ó, vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir aqui, você vê que é verdade, ó. 1 dividido por 5, não, 1 dividido por 5 não dá, coloco 14 agora. 14 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 7 são 14. Né? 14. Não, 2 vezes 5 são 10. Bem, pessoal, 2 vezes 5 são 10. 10 para 14, falta 4. Baixa o 0 aqui, ó. Então ficou 40 dividido para 5. 40 dividido por 5 dá 5. Não. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Para 40, 0. Baixei lá, ó. O 0. Como baixei, eu tenho que dividir. Ajoelhou, eu tenho que rezar. 0 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Para 0, 0. Então, esse número 1460, ele é sim um número divisível por 5, né? Dá 240. Então, todo número que terminou em 0 ou terminou em 5, ele é divisível por 5, tá certo? Então, para saber se o número é divisível por 5, é só observar se ele termina em 0 ou em 5. Vamos agora para
nossa divisibilidade por 6. Quando é que o número aqui, professor, ele é divisível por 6? Então lá, vamos aqui passar um pouquinho aqui. Vamos lá para o critério de divisibilidade por 6. Critério de divisibilidade por 6. Quando é que o número é divisível por 6, professor? Olha só, pessoal, é só vocês observarem, né? O número será divisível por 6 se ele for divisível por 3 e por 6, pessoal, olha, ao mesmo tempo, certo? Então, para você verificar que o número é divisível por 6, ó, você vai verificar a divisibilidade por 2 e por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele será divisível por 6. Por exemplo, aqui, ó, o número 40 aqui, ó, ele é um número par. Portanto, ele é divisível por 2. Divisível por 2. A soma dos algarismos aqui, ó, deu 6. O 6 é divisível por 3. Então, ele é também divisível por 3. Então, como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então esse número aqui, ó, 240, também será divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Não. 240. Primeiro eu vou verificar aqui. Para ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Ele é divisível por 2 por quê? Porque ele é par. Ele é divisível por 3 por quê? Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Ó. Se você somar aqui, ó, 2 mais 4 mais 0, vai dar 6. Ó. O número 6 ele é divisível por 3. Ó. 6 dividido por 3 é 2. Certo? Então, esse número aqui, 240, ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2. Como ele é par, ele é divisível por 2. E como a soma dos algarismos é um número divisível por 3, por 6, que no caso 2 mais 4 mais 6 não deu 2 mais 4 mais 0 deu 6, e 6 é divisível por 3, então ele é divisível por 3. Né? Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser múltiplo de 3, ou divisível por 3. Quando tu soma 2 mais 4 aqui, quando tu soma aqui, ó, 2 mais 4 mais 0, dá quanto? Dá 6. 6 é um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Portanto, aqui, ó, esse número aqui, ó, ele será divisível por 6. Então, esse número aqui, ó, podemos concluir aqui, ó, que ele será divisível por 6. Para ser, né, divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e também divisível por 3 ao mesmo tempo. Esse é o critério de divisibilidade por 6. Temos agora aqui o critério de divisibilidade por 7. O critério de divisibilidade por 7, pessoal, ele é um pouquinho mais complicado, tá certo? Talvez seja mais interessante você dividir o número por 7 e verificar se ele é divisível. Mas existe uma regra, que eu vou até dizer para vocês aqui, ó. Um número é divisível por 7, existe essa regra aqui. Um número ele é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo, ó, se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o último dígito resultar em um número divisível por 7. Se a diferença ainda for muito grande, repetimos o processo até verificar a divisão por 7 ou não. Tá certo, então? Ele deu o exemplo aqui, ó, o número 165.926. Então, bora verificar se esse número 165.926 é divisível por 7. O que é que eu faço? Eu dobro o último dígito, aí pego o número sem o dígito e subtrago do dobro. Certo? Ó, então eu dobrei aqui, ó. Dobrei o último dígito. Qual o último dígito aqui, professor? O último dígito é o 8. Então, eu vou dobrar o último dígito, que é 8, e vou subtrair o dobro de 8, sem o último dígito. Né? Por exemplo, aqui. Então, eu fiz aqui, eu dobrei
o último dígito aqui, ó, o dobro de 8. Então eu dobrei o último dígito, ó. O dobro de 8 é 16. Aí eu peguei aqui, ó, o número sem o último dígito, que ficou aqui, ó, 16.562. Menos 16, aí deu 16.576. Mas como essa diferença aqui, ela ainda é grande, certo? Então eu vou repetir o mesmo processo. Vou aqui, ó, dobrar o 6, que é 12, certo? E vou subtrair do número sem o 6, sem um dígito, até você chegar no número que seja divisível por 7, certo? Né? De forma geral, pessoal, nós teríamos o seguinte, ó, nós teríamos aqui o seguinte, ó, seria assim, ó, você vai pegar o 1000, ó, 16, aí 5, é 165.928, é 928. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar o último dígito e vou eliminar ele. Vou dobrar aqui, ó, o 8, que dá 16. E vou subtrair aqui, ó, sem o último dígito, por isso que eu tirei lá. 16.592 menos 16 dá 16.576. Quanto tu subtrai? 16.592, deu isso aí. O que é que tu vai fazer agora? Tu vai dobrar o 6, o último dígito aqui é 6, então tu vai dobrar ele e vai subtrair agora do 1.657. Então tu vai dobrar o 6, que vai dar 12. Ó. Aí tu vai subtrair agora. 7 menos o 5, 7 menos 2 dá 5. 5 menos 1 dá quanto? Dá 4. Baixa o 6, baixa o 1. Então deu quanto aqui? Ó, 7 menos 2 dá 5, 5 menos 1 dá 4, baixa o 6, baixa o 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar o 5, certo? Vou dobrar o 5 e vou subtrair do número sem o 5. Então vou subtrair aqui, ó, o 10. Aí fica o quê? 4, ó. 6 menos 1 é... Vocês viram que é complicado, né, pessoal? Então ficou que 6 menos 1 é dar 5. Aí ficou 154. Aí eu vou dobrar novamente aqui o 4, ó, certo? E vou subtrair agora, ó, 8. Aí fica 15 menos 8 dá 7. 7 é divisível por 7. Então o número 165.928 é divisível por 7 também. Vocês viram que esse processo aqui, ó, ele é trabalhoso. Então talvez seja melhor a gente dividir o número por 7 e verificar. O critério de divisibilidade por 7 é exatamente isso. Você pega, dobra o último algarismo e subtrai o último algarismo subtraído do número sem o último algarismo. Então eu dobro o último algarismo e subtraio. Pego o valor sem o último algarismo e subtraio do dobro do último, certo? Aí vou verificar se ele é múltiplo de 7, se é divisível por 7. Se for um número muito grande, eu repito esse processo até você chegar no número que é divisível por 7. Tá certo? Então, essa última regra aqui, ela é um pouquinho mais complicada, né? Então, pessoal, seria mais interessante você dividir realmente o 165.928. 165.928. Então, nesse caso aqui, é menos trabalhoso você dividir do que você fazer essa regrinha. Mas eu mesmo prefiro usar a regrinha, porque eu já estou acostumado, né? Quando vocês se acostumarem com a regrinha, vocês não terão tanta dificuldade assim, né? Certo? Vocês não terão tanta dificuldade assim, tá, pessoal? Esse é o critério de divisibilidade por 7. Aí depois vem o critério de divisibilidade por 8 e por 9. O critério de divisibilidade por 8 e por 9 são muito simples. O critério de divisibilidade, por exemplo, aqui por 8. Quando é que o número é divisível por 8, por exemplo?
é só você observar os 3 últimos algarismos. Por exemplo, aqui o número 2000, 4, 6, 8, 8 e 8. Ó, você vai observar esses 2 últimos algarismos aqui e verificar se ele é divisível por 8. O critério de divisibilidade por 8 também é um pouquinho trabalhoso, né? Porque você vai ter que verificar os 2 últimos algarismos. Se eles forem divisíveis, se esses 2 últimos algarismos for divisível por 8, então o número todinho será divisível por 8 também, certo? Então, esse número aí é divisível por 8, é só você dividir, no caso aqui, né? 8.888 dividido por 8. Aí fica 1 vezes 8, 8 para 8, nada, abaixo 8. Aí 1 vezes 8, 8 para 8, nada, baixa o 8, 8. E 8 dividido por 8 dá 8, 8 1, né? Ou não, então 1 vezes 8, 8 para 8, nada. Então deu quanto? 111. Então, como os 2 últimos algarismos aqui, ó, são divisível por 8, então esse número bem grandão aqui, ó, também será divisível por 8. O critério de divisibilidade por 9. Vamos ao critério de divisibilidade agora por critério de divisibilidade por 9. Né? Quanto é que o número ele é divisível por 9? Né? Vamos lá. Critério de divisibilidade por 9. Né? Quanto é que o número é divisível por 9? Vamos lá. Quanto é que o número é divisível por 9? É só você observar assim, soma dos algarismos, soma dos algarismos for divisível por 9. Se a soma dos algarismos for divisível por 9, então o número será. Se eu quero saber, por exemplo, se o número 1246 é divisível por 9, é só você somar os algarismos. Ó. 1 mais 2 mais 4 mais 6. Certo? Dá conta aqui. Ó. 6 com 2 dá 10, 11, 12, 13. Ó. Esse número 13 aqui, ó, ele não é divisível por 9. Portanto, esse número aqui, ó, não é divisível por 9. Agora, se fosse, por exemplo, aqui o número 1216, né? A soma dos algarismos, ó, 1 mais 2 mais 1 mais 6. 2 mais 1 dá 3, 4. Ó, conserta quanto? Ó, 6, 7, 8, 9, 10. Também não é. O número, por exemplo, do 2, 225, por exemplo. Ó, a soma aqui, ó, 2 mais 2 mais 5. Ó, 2 mais 2 dá 4, com 5 dá 9. Então, esse número aqui, 225, ele é um múltiplo de 9. Ele é divisível por 9. Né? Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Certo? Então, para saber se o número é divisível por 9, é só observar se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Se for, é divisível. Se não for, não é divisível. E por isso só, pessoal. Por agora, né? Daqui a pouco nós vamos ter outra aula, né? Que vai ser de 10 às 11 horas. Nós temos 2 aulas na segunda-feira. Então nós tivemos a nossa primeira aula agora. Daqui a pouco teremos a nossa segunda aula. E nessa aula vamos falar sobre os números primos, né? E a decomposição em fatores primos. Então, até já.